As famílias dos nossos queridos reféns, languindo nas masmorras de Gaza. Senhoras e senhores, no ano passado eu estava neste pódio e mostrei este mapa. Mentiroso, este mapa, ele está mentindo, mostra a maldição do eixo do terror do Irã. Este eixo ameaçou a paz de todo o mundo, ameaçou a estabilidade da nossa região e a própria existência do meu país, Israel. O Irã estava desenvolvendo rapidamente um enorme programa de armas nucleares e um enorme programa de mísseis balísticos. Esses eram destinados não apenas a destruir Israel, mas também a ameaçar os Estados Unidos e chantagear nações em todo lugar. De Gaza, Yahya Sinwar despachou ondas de terroristas do Hamas. Eles invadiram Israel no dia 7 de outubro e cometeram atos de selvageria indescritível. Do Líbano, Hassan Nasrallah lançou milhares de mísseis e foguetes contra nossas cidades, aterrorizando nossos cidadãos. Na Síria, o ditador assassino Assad abrigou as forças do Irã, apertando um laço de morte em torno de nossas gargantas. No Iêmen, os Houthis lançaram mísseis balísticos contra Israel. Houthis, enquanto sufocavam o comércio global na entrada do Mar Vermelho. Houthis mandam. Então, o que aconteceu no último ano? Nós atacamos os Houthis, incluindo ontem, destruímos a maior parte da máquina de terror do Hamas, paralisamos o Hezbollah, eliminando a maioria de seus líderes e grande parte de seu arsenal de armas. Você se lembra daqueles Vipers, os pagers? Nós chamamos o Hezbollah. E acredite, eles receberam a mensagem. E milhares de terroristas caiu no chão. Destruímos os armamentos de Assad na Síria. Dissuadimos as milícias xiitas do Irã no Iraque. E mais importante, e acima de qualquer outra coisa que eu pudesse dizer a vocês, ou que fizemos neste último ano, nesta última década, devastamos os programas de armas atômicas e mísseis balísticos do Irã. Uau! Então, aqui está a situação hoje. Metade da liderança Houthi no Iêmen, desaparecida. Yahya Sinwar em Gaza, desaparecido. Hassan Nasrallah no Líbano, fora. O regime de Assad na Síria, fora. Aqueles mísseis, aquelas milícias no Iraque, bem, elas ainda estão dissuadidas. E seus líderes, se atacarem Israel, também desaparecerão. E quanto aos principais comandantes militares do Irã e seu principal cientista da bomba atômica, bem, eles também desapareceram. Uau! A guerra de 12 dias de Israel com o Irã, que eu renomeei como Operação Leão Ascendente, isso é da Bíblia, essa guerra de 12 dias entrará nos anais da história militar. Nossos pilotos ousados neutralizaram as defesas de mísseis do Irã e tomaram o controle dos céus sobre Teherã. E você viu isso. Pilotos de caça israelenses e pilotos americanos de B-2 bombardearam os locais de enriquecimento nuclear do Irã. Quero agradecer ao presidente Trump por sua ação ousada e decisiva. O presidente Trump e eu prometemos impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. E cumprimos essa promessa.
Removemos uma ameaça existencial para o Irã, para Israel, na verdade, e uma ameaça mortal para o mundo civilizado. Levantamos uma nuvem sombria que poderia ter ceifado milhões e milhões de vidas. Mas, senhoras e senhores, devemos permanecer vigilantes. Devemos permanecer absolutamente lúcidos e vigilantes. Não devemos permitir que o Irã reconstrua suas capacidades militares e nucleares. Os estoques de urânio enriquecido do Irã, esses estoques devem ser eliminados. E amanhã, as sanções do Conselho de Segurança da ONU ao Irã devem ser restabelecidas. Graças à determinação do nosso povo, à coragem dos nossos soldados e às decisões ousadas que tomamos, Israel recuperou do seu dia mais sombrio para realizar um dos retornos militares mais impressionantes da história. Mas ainda não terminamos. Os elementos finais, os últimos remanescentes do Hamas, estão entrincheirados na cidade de Gaza. Eles prometem repetir as atrocidades de 7 de outubro repetidamente, não importa quão diminuída esteja sua força. É por isso que Israel deve terminar o trabalho. É por isso que queremos fazê-lo o mais rápido possível. Senhoras e senhores, grande parte do mundo já não se lembra de 7 de outubro, mas nós lembramos. Israel lembra de 7 de outubro. Naquele dia, nós... Bem, eu vou te contar. Você também pode se lembrar de 7 de outubro. Está vendo o grande broche aqui? É um código QR. O que eu peço é que levantem seus telefones, deem zoom e vocês também verão por que lutamos e por que devemos vencer. Está tudo aqui. No dia 7 de outubro, o Hamas realizou o pior ataque contra judeus desde o Holocausto. Eles massacraram 1.200 pessoas inocentes, incluindo mais de 40 americanos e cidadãos estrangeiros de dezenas de países aqui representados. Eles decapitaram homens. Eles estupraram mulheres, eles queimaram bebês vivos, na frente de seus pais. Que monstros! E esses monstros levaram mais de 250 pessoas como reféns, incluindo sobreviventes do Holocausto, avós e seus netos. Quem faz avós e netos de reféns? O Hamas faz. Até agora, trouxemos para casa 207 desses reféns, mas 48 ainda permanecem nas masmorras de Gaza. 20 deles estão vivos, famintos, torturados, privados de qualquer luz do dia, privados de humanidade. Esses são os nomes dos 20 reféns vivos. Matan Angres, Gali e Ziv Berman, irmãos. Elkana Borbot, Ron Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel e David Kuno, outro par de irmãos. Guy Gilboa Dalal, Eviatar David. Você viu a foto de Eviatar David emagrecido, forçado a cavar sua própria cova. Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupestein, Omri Meron, Eitan Mor, Yosef Chaim Ohana, Alon Ohel, Avinatam Or, e Matan Sengarker. Agora, senhoras e senhores, quero fazer algo que nunca fiz antes. Quero falar deste fórum diretamente para esses reféns, através de alto-falantes. Cerquei Gaza com alto-falantes enormes conectados a este microfone, na esperança de que nossos queridos reféns ouçam minha mensagem. E vou dizê-la primeiro em hebraico e depois em inglês.
מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Bravos heróis, aqui é o primeiro-ministro Netanyahu, falando com vocês ao vivo das Nações Unidas. Não esquecemos de vocês, nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês. Não vacilaremos e não descansaremos até trazer todos vocês para casa. Senhoras e senhores, graças aos esforços especiais da inteligência israelense, minhas palavras agora também estão sendo transmitidas ao vivo para os celulares dos habitantes de Gaza. Portanto, aos líderes restantes do Hamas e aos carcereiros dos nossos reféns, eu digo agora: deponham as armas, deixem meu povo ir. Libertem os reféns, todos eles, todos os 48. Libertem os reféns agora. Se o fizerem, viverão. Se não o fizerem, Israel irá caçá-los. Senhoras e senhores, se o Hamas concordar com as nossas exigências, a guerra pode acabar agora mesmo. Gaza seria desmilitarizada. Israel manteria o controle de segurança predominante e uma autoridade civil pacífica seria estabelecida por Gaza e outros comprometidos com a paz com Israel. E claro, você entende que a guerra em Gaza afetou todos os israelenses, mas tenho certeza de que há pessoas em Nova York, ou em Londres, ou em Melbourne e em outros lugares que provavelmente estão pensando: o que tudo isso tem a ver comigo? E a resposta é tudo, porque nossos inimigos são seus inimigos. Então, vamos fazer outra coisa, mas primeiro, na ONU, vamos fazer um teste rápido. E levante a mão se souber a resposta. Aqui está a primeira pergunta. Quem grita morte à América? É A, Irã, B, Hamas, C, Hezbollah, D, os Houthis, ou E, todos os anteriores? Todos os anteriores, correto. Todos os anteriores. Segunda pergunta. Quem assassinou americanos e europeus a sangue frio? É A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Irã, ou E, todos os anteriores? Todos os anteriores. Correto. Novamente. Então, aqui está o ponto que eu queria fazer. Nossos inimigos nos odeiam a todos, com igual veneno. Eles querem arrastar o mundo moderno de volta ao passado para uma era sombria de violência, fanatismo e terror. Acho que muitos de vocês já estão sentindo em suas próprias sociedades a onda do islamismo radical. Vocês sabem, tenho certeza que sim. Você sabe, no fundo, que Israel está lutando a sua luta. Então quero contar um segredo. A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular. Eles me dizem o quanto valorizam os excelentes serviços de inteligência de Israel, que têm impedido repetidamente ataques terroristas em suas capitais, salvando inúmeras vidas repetidamente. O general George Keegan, ex-chefe da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, disse uma vez: se os Estados Unidos tivessem que reunir por conta própria a inteligência que Israel nos fornece, teríamos que estabelecer 5 CIAs. 5 CIAs. Em junho passado, quando Israel atacou as instalações nucleares do Irã, o chanceler alemão Merz admitiu a verdade.
Ele disse: Israel está fazendo o trabalho sujo por todos nós. O presidente Trump entende melhor do que qualquer outro líder que Israel e a América enfrentam uma ameaça comum. Ele mostrou ao mundo que quando Irã e seus proxies assassinam americanos, tomam americanos como reféns, gritam morte à América, queimam bandeiras americanas e tentam assassinar o presidente dos Estados Unidos, não uma, mas duas vezes. Ele mostrou a eles que há um preço a pagar por tudo isso. Mas, lamentavelmente, muitos líderes que estão representados neste salão enviam uma mensagem muito diferente. Claro, nos dias imediatamente após 7 de outubro, muitos deles apoiaram Israel. Mas esse apoio rapidamente evaporou quando Israel fez o que qualquer nação que se preze faria após um ataque tão selvagem. Nós revidamos. Agora, apenas imagine, vamos nos sentar e por um segundo imaginar um ataque contra a América proporcional ao ataque contra Israel em 7 de outubro. Imagine um regime de terror enviando milhares de terroristas para invadir os Estados Unidos. Eles massacram 40 mil americanos. Eles fazem 10 mil americanos reféns. O que você acha que a América faria? Você acha que a América deixaria esse regime de pé? Você não pensa assim, de jeito nenhum, sem chance. Os Estados Unidos eliminariam esse regime terrorista e garantiriam que tal selvageria nunca ameaçasse a América novamente. É exatamente isso que Israel está fazendo em Gaza. Estamos eliminando o regime terrorista do Hamas e garantindo que essa selvageria nunca mais ameace Israel. É isso que estamos fazendo. É isso que qualquer governo que se preze faria. Ainda assim, e é um ainda assim que eu lamento dizer aqui, ainda assim, com o tempo, muitos líderes mundiais cederam. Eles cederam sob a pressão de uma mídia tendenciosa, de constituências islamistas radicais e de multidões antissemitas. Há um ditado familiar. Quando a situação fica difícil, os fortes entram em ação. Bem, para muitos países aqui, quando a situação ficou difícil, vocês cederam. E aqui está o resultado vergonhoso desse colapso. Durante grande parte dos últimos 2 anos, Israel teve que lutar uma guerra em 7 frentes contra o barbarismo, com muitas das suas nações nos opondo. Surpreendentemente, enquanto lutamos contra os terroristas que assassinaram muitos dos seus cidadãos, vocês estão lutando contra nós. Vocês nos condenam, vocês nos embargam. E vocês travam uma guerra política e legal, chamada de guerra jurídica, contra nós. Eu digo aos representantes dessas nações, isso não é uma acusação contra Israel, é uma acusação contra vocês. É uma acusação contra líderes fracos que apaziguam o mal em vez de apoiar uma nação cujos bravos soldados os protegem dos bárbaros no portão. Eles já estão penetrando seus portões. Quando vocês vão aprender, não se pode apaziguar o jihad e não escaparão da tempestade islamista sacrificando Israel. Para superar essa tempestade, você tem que apoiar Israel, mas não é isso que você está fazendo. Como os profetas de Israel previram na Bíblia, vocês transformaram o bem em mal e o mal em bem. Agora quero aprofundar isso. Tomem a falsa acusação de genocídio. Israel é acusado de deliberadamente alvejar civis. Senhoras e senhores, o oposto é verdadeiro. O chefe de estudos de guerra urbana, Coronel John Spencer, ele é talvez o maior especialista do mundo em guerra urbana. E ele diz: Israel está aplicando mais medidas para minimizar baixas civis do que qualquer exército na história.
E por que estamos fazendo isso? A proporção de baixas não combatentes para combatentes é inferior a 2:1 em Gaza. Essa é uma proporção surpreendentemente baixa, menor do que as guerras da OTAN no Afeganistão e no Iraque, especialmente quando se considera que Gaza é uma das áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo. Tem centenas de milhas de túneis de terror subterrâneos e tem inúmeras torres de terror acima do solo e milhares de terroristas embutidos nos túneis e nessas torres e áreas civis. Se você quer ver quais medidas Israel toma para evitar baixas civis nesta guerra, basta olhar o que estamos fazendo agora na cidade de Gaza, o último reduto do Hamas, um dos 2 últimos redutos. Por 3 semanas, Israel lançou milhões de panfletos, enviou milhões de mensagens de texto e fez inúmeras ligações, pedindo aos civis que deixassem a cidade de Gaza antes de nossa operação militar. Ao mesmo tempo, o Hamas se implanta em mesquitas, escolas, hospitais, prédios de apartamentos e tenta forçar esses civis a não saírem, a permanecerem em perigo. E muitas vezes os ameaça com armas se tentarem fazê-lo. Para Israel, cada vítima civil é uma tragédia. Para o Hamas, é uma estratégia. O Hamas usa civis como escudos humanos e como peças em sua doentia guerra de propaganda em Israel contra Israel, uma guerra de propaganda que a mídia ocidental compra completamente. Agora, apesar das ameaças do Hamas, cerca de 700 mil habitantes de Gaza, quase 3/4 já atenderam aos nossos apelos e se mudaram para zonas seguras. Agora quero fazer uma pergunta simples, uma pergunta lógica. Um país que comete genocídio imploraria a uma população civil que supostamente está visando para sair do caminho do perigo, diríamos a eles, saiam. Se quiséssemos cometer genocídio, estamos tentando tirá-los e o Hamas está tentando mantê-los. E essa acusação é tão infundada, a comparação com genocídio, massacre em massa de populações. O que? Os nazistas pediram aos judeus para saírem. Por favor, saiam, saiam. Outros fizeram. Você quer que eu nomeie todos os líderes genocidas da história? Apenas vá um por um. Alguém fez isso? Eles disseram, saiam para que possamos entrar? Claro que não. Então, a verdade foi distorcida. O Hamas, uma organização terrorista, genocida, cujo estatuto pede o assassinato de todos os judeus no planeta, esta organização genocida é ignorada, mal é mencionada, enquanto Israel, que faz tudo o que pode para tirar os civis do perigo, Israel é colocado no banco dos réus. Que piada. Quero ouvir outra. Israel é acusado de deliberadamente faminto o povo de Gaza, quando Israel está deliberadamente alimentando o povo de Gaza. Desde o início da guerra, Israel enviou para Gaza mais de 2 milhões de toneladas de alimentos e ajuda. Isso é uma tonelada de ajuda para cada homem, mulher e criança em Gaza, quase 3.000 calorias por pessoa por dia. Alguma política de fome. Se há habitantes de Gaza que não têm comida suficiente, é porque o Hamas está roubando-a. O Hamas rouba, acumula e vende a preços exorbitantes para sustentar sua máquina de guerra. No mês passado, até a ONU, não exatamente uma apoiadora de Israel. Era para você rir, a propósito. No mês passado, até a ONU admitiu que o Hamas e outros grupos armados saquearam 85% dos caminhões. É por isso que há privação. Aqueles que propagam as calúnias de genocídio e fome contra Israel não são melhores do que aqueles que propagaram calúnias de sangue contra os judeus na Idade Média, quando nos acusaram falsamente de envenenar poços, espalhar pragas e usar o sangue de crianças para fazer matzos de Páscoa. O antissemitismo é difícil de erradicar. Na verdade, não morre de jeito nenhum. Apenas continua voltando com suas mentiras caluniosas, reformuladas, regurgitadas repetidamente. E
quero te dizer mais uma coisa. Essas mentiras antissemitas têm consequências. Nos últimos meses, judeus foram agredidos no Canadá, na Áustria, ou melhor, na Austrália, na Grã-Bretanha, na França, nos Países Baixos e em outros lugares. Aqui na América, um idoso sobrevivente do Holocausto foi queimado até a morte no Colorado. E um belo jovem casal da Embaixada de Israel, em Washington, foi brutalmente baleado bem em frente ao Museu do Holocausto lá. Felizmente, a administração do presidente Trump está lutando vigorosamente contra o flagelo do antissemitismo e todos os governos aqui deveriam seguir seu exemplo. Mas, em vez disso, muitos fazem o oposto. Eles realmente recompensam os piores antissemitas da Terra. Esta semana, os líderes da França, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e outros países reconheceram incondicionalmente um Estado palestino. Eles fizeram isso após os horrores cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, horrores elogiados naquele dia por quase 90% da população palestina. Agora, deixe-me repetir, quase 90% dos palestinos apoiaram o ataque no dia 7 de outubro. Não apenas apoiaram, eles celebraram. Dançaram nos telhados, jogaram doces. Isso é pior. Tanto em Gaza, quanto na Judéia Samaria, a Cisjordânia, como vocês chamam. E é exatamente como eles celebraram outro horror, o 11 de setembro. Eles dançaram nos telhados. Eles aplaudiram, eles jogaram doces. Sabe qual mensagem os líderes que reconheceram um Estado palestino esta semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus compensa. Bem, eu tenho uma mensagem para esses líderes. Quando os terroristas mais selvagens da Terra estão elogiando efusivamente sua decisão, você não fez algo certo, você fez algo errado, terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa incentivará o terrorismo contra judeus e contra pessoas inocentes em todos os lugares. Será uma marca de vergonha para todos vocês. Espera um minuto, senhor primeiro-ministro. Eles me dizem. Espera um minuto. Acreditamos em uma solução de 2 estados, onde o Estado judeu de Israel viverá lado a lado em paz com o Estado palestino. Há apenas um problema com isso. Os palestinos, eles não acreditam nessa solução. Nunca acreditaram. Eles não querem um Estado ao lado de Israel. Eles querem um Estado palestino em vez de Israel. E é por isso que toda vez que lhes foi oferecido um Estado palestino, mas foi exigido que encerrassem o conflito com Israel e reconhecessem o Estado judeu, todas as vezes ao longo das décadas, eles recusaram. E é por isso que toda vez que lhes foi dado o território, eles o usaram para nos atacar. Na verdade, eles efetivamente tinham um Estado palestino em Gaza. Então, o que fizeram com esse Estado? Paz, coexistência? Não. Eles nos atacaram repetidamente. Totalmente sem provocação, eles dispararam foguetes em nossas cidades. Eles assassinaram nossas crianças. Eles transformaram Gaza em uma base de terror, de onde cometeram o massacre de 7 de outubro. Então aqui está a verdade desconfortável. A persistente rejeição palestina de um Estado judeu em qualquer fronteira é o que tem impulsionado este conflito por mais de um século. Ainda está impulsionando. Não é a ausência de um Estado palestino, é a presença e existência de um Estado judeu. E acho incrível que as chancelarias estrangeiras e os ministérios e todos aqueles que pontificam sobre isso e os líderes, como podem não ver essa verdade básica quando é repetida repetidamente até a exaustão? E quero dizer outra coisa, essa rejeição de um Estado judeu não se aplica apenas ao Hamas, mas também à chamada Autoridade Palestina Moderada.
Você deve saber que as autoridades palestinas pagam terroristas para matar judeus. Quanto mais judeus os terroristas matam, mais a autoridade palestina paga. A autoridade palestina nomeia seus prédios governamentais, suas praças públicas, suas escolas em homenagem aos assassinos em massa de judeus que eles glorificam como mártires. Eles pagam e glorificam não apenas o assassino de judeus, mas também assassinos de cristãos. Cristãos como Taylor Force, um veterano americano que foi brutalmente assassinado em Israel por terroristas palestinos. Novamente, que ouço dos líderes ocidentais. Eles me dizem, a autoridade palestina nos prometeu que vai reformar. E eu sei que desta vez, primeiro-ministro será diferente. Sim, claro, ouvimos essas promessas há décadas. Eles sempre prometem, nunca cumprem. Porque, veja, a autoridade palestina é corrupta até o núcleo. Eles não realizam eleições há 20 anos. Eles usam os mesmos livros didáticos que o Hamas. Exatamente os mesmos livros didáticos. Eles ensinam seus filhos a odiar os judeus e destruir o Estado judeu. E os cristãos não se saem muito melhor. Quando Belém, o local de nascimento de Jesus, estava sob controle israelense, 80% de seus residentes eram cristãos. Mas desde que a autoridade palestina assumiu o controle, esse número diminuiu para menos de 20%. Essas são as pessoas a quem você quer dar um Estado. O que você está fazendo é dar a recompensa máxima a fanáticos intolerantes que perpetraram e apoiaram o massacre de 7 de outubro. Dar aos palestinos um Estado a 1 milha de Jerusalém após 7 de outubro é como dar à Al-Qaeda um Estado a 1 milha da cidade de Nova York após 11 de setembro. Isso é pura loucura. É insano e não faremos isso. Então aqui está outra mensagem para esses líderes ocidentais. Israel não permitirá que vocês nos imponham um Estado terrorista. Não cometeremos suicídio nacional porque vocês não têm coragem de enfrentar uma mídia hostil e multidões antissemitas exigindo o sangue de Israel. E eu quero que vocês compreender algo mais que também é distorcido na mídia. Digo isso não apenas em meu nome ou no nome do meu governo, mas em nome de todo o povo de Israel. No ano passado, houve uma votação no Knesset, nosso parlamento, sobre se deveríamos ou não nos opor à imposição de um Estado palestino. Quer adivinhar quais foram os resultados? Dos 120 membros do nosso parlamento, 99 votaram contra e apenas 9 apoiaram. Isso é mais de 90%. Não é um grupo marginal, não é o primeiro-ministro que ele próprio é extremo ou está refém de partidos extremos à sua direita. É mais de 90% dos israelenses. Minha oposição a um Estado palestino não é simplesmente minha política ou a política do meu governo, é a política do Estado e do povo do Estado de Israel. Líderes ocidentais. Pode ter cedido sob pressão e eu garanto uma coisa, Israel não cederá. As vitórias de Israel sobre o T-No-Nobrodo Wadons. Obrigado. Eu sei que você quer. Isso é bom. As vitórias de Israel sobre o eixo do terror iraniano abriram possibilidades de paz que eram impensáveis há 2 anos. Veja a Síria. Durante décadas, a própria ideia de paz entre Israel e Síria parecia inimaginável. Bem, não mais. Hoje, começamos negociações sérias com o novo governo sírio. Acredito que um acordo pode ser alcançado que respeite a soberania da Síria e proteja tanto a segurança de Israel quanto a segurança das minorias na região, incluindo a minoria drusa. Desde a fundação de Israel,
Judeus e drusos têm sido irmãos de armas. Lutamos juntos, sangramos juntos. Construímos nossas vidas juntos. Quando eu era um jovem, comandante nas Forças Especiais de Israel, minha própria vida foi salva pelo conselho inestimável dado a mim por um grande amigo, Salim Shoufi, um veterano heróico druso das Forças de Defesa de Israel. E é por isso que eu não podia ficar de braços cruzados, nem Israel podia ficar de braços cruzados, enquanto os drusos estavam sendo massacrados por jihadistas, e eu instruí nossas forças a parar o massacre, o que fizeram prontamente. A paz entre Israel e o Líbano também é possível. Eu apelo ao governo libanês para que comece negociações diretas com Israel. Eu o elogio por seu objetivo declarado de desarmar o Hezbollah. Mas precisamos de mais do que palavras. Se o Líbano tomar medidas genuínas e sustentadas para desarmar o Hezbollah, tenho certeza de que podemos alcançar uma paz sustentável. Claro, até que isso aconteça, tomaremos qualquer ação necessária para nos defendermos e manter as condições do cessar-fogo que foi estabelecido no Líbano. Nosso objetivo não é apenas monitorar as ações do Hezbollah, mas impedi-los de violar o cessar-fogo e nos atacar a qualquer momento. Mas tenho certeza de que, se o governo libanês persistir em seu objetivo de desarmar o Hezbollah, a paz virá muito rapidamente e facilmente. A vitória sobre o Hezbollah tornou a paz possível com nossos dois vizinhos árabes ao norte. A vitória sobre o Hamas tornará a paz possível com nações em todo o mundo árabe e muçulmano. Nossa vitória levaria a uma extensão e expansão dramática dos históricos acordos de Abraão, que o presidente Trump intermediou entre líderes árabes e eu há 5 anos. E tomei nota, como tenho certeza, de que você também, das palavras encorajadoras ditas aqui pelo presidente da Indonésia. Este é o país com a maior população muçulmana de todas as nações e também é um sinal do que pode vir. Líderes árabes e muçulmanos visionários sabem que cooperar com Israel lhes proporcionará tecnologias israelenses inovadoras, incluindo em medicina e ciência, em agricultura e água, em defesa e inteligência artificial e em muitos outros campos. Acredito que nos próximos anos o Oriente Médio será dramaticamente diferente. Muitos dos que hoje fazem guerra contra Israel não estarão mais aqui amanhã. Corajosos pacificadores tomarão seu lugar e em nenhum lugar isso será mais verdadeiro do que no Irã. O povo iraniano, que sofre há muito tempo, recuperará sua liberdade. Eles tornarão o Irã grande novamente. E nossos dois povos antigos. Nossos dois povos antigos, o povo de Israel e o povo do Irã, restaurarão uma amizade que beneficiará o mundo inteiro. Senhoras e senhores, os horrores que aconteceram em um dia sombrio, 7 de outubro, esses horrores aconteceram inúmeras vezes durante os séculos de exílio do meu povo entre as nações. O sangue judeu era barato, judeus eram mortos impunemente. Tínhamos que implorar a outros para nos defenderem. O surgimento de Israel não significou que as tentativas de nos destruir terminariam. Significou que poderíamos lutar contra essas tentativas. E é exatamente isso que Israel tem feito desde 7 de outubro. Nossos filhos e filhas lutaram como leões. Nossos bravos soldados vestiram seus uniformes e correram para a batalha. Eles estavam armados com os sonhos das centenas de gerações de judeus que vieram antes deles. O sonho de viver como um povo livre na terra de Israel, nossa amada pátria por mais de 3.000 anos. Os sonhos de viver em nosso próprio Estado independente. O sonho de ter um exército para nos defender. E o sonho de ser uma luz para as nações, um farol de progresso, engenhosidade, inovação para o benefício de toda a humanidade.
No dia 7 de outubro, os inimigos de Israel tentaram extinguir essa luz. 2 anos depois, a determinação de Israel e a força de Israel brilham mais do que nunca. Com a ajuda de Deus, essa força e essa determinação nos levarão a uma rápida vitória e a um futuro brilhante de prosperidade e paz. Muito obrigado.